Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. E que bom que a gente pode usufruir da bênção de Deus, que, como a gente já ouviu nesse lugar, procede da comunhão. Aonde Deus decreta a bênção, na comunhão. E como você também ouviu, né, na mensagem de domingo, a arca era toda zoada lá dentro, mas só tinha vida quem estava lá. No fedor dos animais lá, mas tinha vida só lá. Gente, essa noite eu queria contar para vocês um episódio de Davi. Acho que a maioria aqui já deve ter ouvido, mas o episódio em que Davi vai buscar a arca da aliança, a arca de Deus, que estava ali mesmo em Israel, no pedacinho de Judá. A intenção dele era buscar para levar para Jerusalém, onde ele tinha estabelecido o centro do governo dele. Mas antes eu quero orar com vocês. Vamos junto? Pai nosso, em nome de Jesus, primeiro, obrigado por essa noite gostosa, na comunhão do Teu corpo, na comunhão principalmente do Teu Espírito. Obrigado por decretar a Sua bênção, a nossa, na vida dos outros, a partir da vida dos outros. E não é diferente eu, nesse momento, como um membro desse corpo, que o Senhor decrete a bênção na vida dos meus irmãos, através da minha vida, segundo aquilo que o Senhor me deu, segundo a capacidade que o Teu Espírito me deu, segundo aquilo que é o Senhor Espírito Santo em mim, na parcela que o Senhor quis, segundo aquilo que o Senhor derramou, que o Senhor derrame e jorre, conforme a gente cantou, enchendo até transbordar, como uma flecha que acerta o alvo, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Que assim o Senhor faça comigo, pela sua graça, misericórdia e pelo nome de Jesus. Amém. Então a intenção de Davi era ir buscar a arca de Deus, a arca da aliança. Eu vou dar uma pinceladinha antes, só para quando a gente entrar entendendo. E aí vai Davi, junta uns 30 homens, umas 30 mil pessoas, aliás, 30 mil pessoas para ir buscar a arca. E de fato eles vão, e eles chegam até onde a arca estava, lá na casa de Abinadab. Chegando lá, quem estava cuidando da arca de Deus lá na casa de Abinadab era um dos filhos de Abinadab, que a galera tinha consagrado exclusivamente para que ele cuidasse. Só que chegando lá, Davi, junto com mais outros 2 filhos de Abinadab, eles começam a trazer de volta para Jerusalém a arca. Eles colocaram ela em uma carroça, com 2 bois, e foram levando. No meio do caminho, um dos bois tropeça, e a arca e a carroça dão aquela cambaleada, e um dos filhos de Abinadab, na intenção de segurar a arca, rela nela, e no mesmo instante a ira do Senhor se acende contra ele, e o Senhor o mata ali. Davi fica com raiva primeiro do que o Senhor tinha feito, mas depois diz que Davi passa a ter medo de Deus e fala: essa arca aqui eu não vou mais levar não. Levem ela
até a casa de Obed-edom. A arca vai para a casa de Obed-edom e fica lá durante 3 meses. Davi foi embora, está lá em Jerusalém, chega a notícia: rei, a arca lá abençoou Obed-edom, prosperou a casa dele. Quando Davi ouve isso, ele decide voltar novamente, bora buscar essa arca. Então, a gente está nesse cenário, mas para vocês entenderem como é que a arca ela chegou até a casa de Abinadab, onde Davi primeiro foi buscar, é o seguinte: antes de Davi, antes de Saul, lá no tempo de Eli, o povo de Israel, vacilando com Deus, tudo bagunçado, não tinha temor nem obediência às leis de Deus da época. E aí, o povo de Israel decide lutar contra os filisteus. Eles todos zoados com Deus, decidem ir lutar contra os filisteus. A arca bonitinha lá, onde eles estavam, e eles vão lutar contra os filisteus, e percebem que eles estão perdendo a guerra, perdendo a batalha. Pensamento inteligente dos cabras: vamos voltar, pegar a arca de Deus e trazer aqui para o fronte. E assim eles fazem. Todo indignado eles voltam: mano, como que a gente está perdendo essa batalha? Como que a gente está perdendo essa guerra? Vamos lá pegar a arca de Deus. Eles pegam a arca de Deus e vão para o fronte de batalha com a arca, na esperança de que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, desse vitória para eles. E o que aconteceu? Perderam. E um detalhe interessante: estamos falando da antiga aliança, onde a presença de Deus estava em coisas, como vocês também ouviram no domingo. Estamos falando dessa aliança inferior à antiga e que já passou. E mesmo assim, a arca não foi suficiente para dar vitória para eles. Por quê? Porque Deus ainda mostra que Ele é soberano e sobre todas as coisas, e que Ele não é enganado por ninguém. Estavam menosprezando Deus e a sua lei, e acharam que por levar um objeto, conseguiriam vitória. Desfecho: não conseguiram. O que aconteceu? Os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram para a terra deles. Agora você imagina a intenção do povo quando decidiu pegar a arca? A gente sabe que a gente está todo zoado com Deus. Tipo o rei Saul, não sei se vocês já leram. Deus tinha falado para o rei Saul: não tô mais com você. Só que você lendo depois, você vê, vira e mexe ele falando assim: não, que o Deus dos exércitos, que o Deus de Israel queira, e vamos fazer que o Deus... Meu filho, Deus já falou que não está com você. Está tomando o nome de Deus ainda na boca, por quê? Então, eles na ilusão de que, mesmo eu estando zoado aqui com Deus, mesmo o meu relacionamento com Deus e a minha obediência à lei dele, está tudo bagunçado lá, mas vamos lá pegar a arca para vencer. Por quê? Queriam mais vencer a guerra do que arrumar aquilo que estava errado. E muitas vezes, sinto informar, acontece comigo e com você. Às vezes o que a gente quer é que as coisas se solucionem, que os problemas eles se resolvam, mas o cerne mesmo a gente não quer resolver, que é o quê? Relacionamento com Deus. E aí a gente começa a procurar e a se agarrar em tudo que é coisa. Deus vira um amuleto da sorte e perdeu a presença dele dentro de nós.
O povo foi nessa intenção, os filisteus levaram embora a arca da aliança. Chegando a arca lá na terra dos filisteus, começou a pipocar um monte de desgrama lá na terra deles. E eles raciocinaram, essa arca aqui. Foram e devolveram a arca da aliança para esse pedacinho de Judá, onde a galera pegou e levou para a casa de Abinadab, onde Davi foi a primeira vez lá buscar. Então, o pano de fundo é esse, e eu quero ler com vocês. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Fica à vontade, se quiser ler aqui. Você tem a sua biblinha aí. Fala assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30 mil. Ô Everton, consegue colocar na NAA, por favor? Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Ó que coisa gostosa, volta lá, Everton. Ó, já começa a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Não sei se você sabe, mas Moisés disse, está escrito que a voz de Deus antigamente saía de cima do propiciatório. Propiciatório, para quem não sabe, era a tampa da arca. Essa tampa da arca tinha um design de 2 querubins que olhavam para a arca e relavam as 2 asas, um na asa do outro. E a voz de Deus saía lá de cima. Olha que lindo. Mostrando que o Senhor dos Exércitos se assenta acima dos querubins. Você também ouviu no domingo que tinha uma igreja lá, para a qual foi enviada cartas, que eles adoravam anjos, prestavam cultos para anjos. E Deus deixa bem claro que Ele está acima de toda potestade e de todos os anjos. Bora. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Primeiro ponto, gente. Colocaram a arca de Deus em cima de uma carroça para levar. Não sei se você sabe, mas haviam diretrizes. Do mesmo jeito que Deus desenhou cada objeto do tabernáculo antigo, o mesmo Deus que desenhou e falou, vai ser de tal tamanho, vai ser com tal produto, vai ser com tal material, vai medir tanto. O mesmo Deus que falou isso, Ele deu a ordem também de como é que eles iriam transportar a arca de Deus. E não era em cima de uma carroça. Sem o Everton colocar, vou ler rapidinho. Êxodo 25:13 fala assim: vocês farão uns varais de madeira de acácia e os cobrirão de ouro, e meterão os varais nas argolas dos lados da arca, para se levar com eles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Números capítulo 4, versículo 5. Quando o acampamento partir, Arão e seus filhos entrarão, desarmarão o véu de divisão e cobrirão com ele a arca do testemunho. Depois colocarão sobre a arca coberta
de peles de golfinhos e estenderão sobre ela um pano de púrpura, e por cima espalharão um tecido totalmente de pele de texugos e meterão os varais. Como é que Deus ordenou para se levar a arca? Primeiro, não era qualquer pessoa, eram os levitas os responsáveis de transportarem a arca. Eles aqui, metiam a arca no ombro, 4 neguinhos e ia desse jeito. Primeiro ponto que a gente vê: colocar em cima da carroça 2 bois e se embora. Bora! Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô, um dos filhos de Abinadab, ia na frente da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi foi na gana para buscar a arca. A gente acabou de ler que eles foram alegres, que eles foram com música, que eles estavam voltando alegres. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A emoção, a alegria nunca será o suficiente. A alegria e a emoção diante da presença de Deus e com as coisas de Deus, elas só são resultado da instrução. Se me falta instrução, mas eu tenho de sobra emoção, alegria, estou errado. Estou cheio de alegria, mas estou indo de qualquer jeito. O apóstolo Paulo deixou claro quando ele estava falando sobre os judeus. Ele falou assim: eu me entristeço por causa deles, mas eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Eles têm zelo de Deus, mas é um zelo sem entendimento nenhum. Para que serve? Para nada. Para nada. A intenção de um dos filhos de Abinadab, vocês acham que foi ruim? Para segurar a arca? De forma alguma. Mas era um zelo, uma intenção sem preparo, sem entendimento. Para não ficar muito nas minhas palavras, coloca para a gente, Everton, por favor, Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, é o apóstolo Paulo falando isso que eu acabei de falar. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, os judeus, é para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, tipo assim, a alegria é boa, o prazer nas coisas de Deus é maravilhosa, mas não basta se não tiver entendimento do que está fazendo. Por quê? Porque no meio, lá em casa, a Samantha sabe, eu sou uma pessoa que eu não sou de falar muito e eu pondero muitas coisas que eu falo, mas você vai me ouvir falar abobrinha quando você me vê muito feliz. Porque a gente acha que o problema só está ou quando eu estou muito triste, ou quando eu estou irritado, aí eu falo asneira. Mas a gente tem que tomar cuidado também com o excesso de alegria. Eu saía lá da igreja, lembra, amor? Saía da igreja lá que a gente ia, o culto era top. Eu saía feliz da vida. Aí eu pegava meu carro, fala aí, amor.
Eu feliz da vida, vinha acelerando, o pau parava no semáforo, olhava pro cara, eu tirava racha com os caras depois do culto, meu, de tanta alegria. Então a alegria também é para a gente prestar atenção. Eles foram, agora, ó aqui, gente. Agora você imagina eles voltando com essa arca. Tudo bem que foi esse filho de Abinadab, ele vai ver o negócio pendendo lá, vai e agarra. Mas como é que não estava a emoção no ambiente? A flor da pele, música, tamborim, flauta, música, cantando, alegria. Muitas vezes na alegria e no prazer a gente se esquece de ponderar o que deve ser ponderado, considerar o que deve ser considerado. Por quê? A emoção é tanta que eu não consigo ponderar nada, pensar em nada. Eu ajo por reflexo. E é aí que muitas vezes a gente vacila. Então, zelo é bom com as coisas de Deus e com a presença de Deus, mas com entendimento. Continuando, Davi ficou, não, olha o nível da emoção que o negócio estava lá, os caras estavam emocionados. Davi, quando viu isso, ficou com raiva, irado, porque o Senhor tinha irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, ou seja, destruição de Uzá, até o dia de hoje. Então, era um ambiente que a emoção estava à flor da pele, a ponto de Davi achar ruim o que Deus tinha feito, ficou com raiva. Só que daí, você imagina, a música correndo solta, acontece isso, Deus mata o rapaz, música para na hora, é na hora, o climão já dá aquela fechada no tempo, e aí a poeira vai baixando, e acontece isso com Davi. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Depois de ter ficado com raiva, ele ficou com medo, e aí estabilizou a coisa. Fiquei com raiva por conta da emoção do ambiente, mas foi baixando a poeira, me deu medo. E o medo no original é sim uma parcela do medo mesmo, mas uma parcela da reverência, do temor que se deve a Deus. Davi se encontrou nesse estado depois, medo de Deus. Só que esse medo foi maravilhoso, esse temor a Deus foi maravilhoso, porque ele questionou: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Ele percebeu que tinha coisa errada, e o que ele se questionou foi: como? Não é só o que, é como. Um dos cultos atrás, o pastor pregou e ele falou de um escriba da lei que perguntou para o Senhor: como eu vou fazer para herdar a vida eterna? E a resposta do Senhor foi para ele: o que está escrito? E o pastor colocou de forma maravilhosa, porque ele disse: e aí? E você, sabe o que está escrito? Temos a instrução? Sabemos qual é a vontade de Deus para eu fazer aquilo que eu estou fazendo? Eu sei a forma que eu chego diante de Deus? Eu sei como é que eu me relaciono com Deus e com a sua igreja e com as suas coisas? Só tem um meio: Bíblia, Palavra de Deus, Escritura Sagrada. Só que Jesus não fica só no o que está escrito. O Senhor continua e pergunta para ele: como você lê? Ou em outras traduções, como você interpreta? Não basta só o fazer, temos que saber como é que se faz. Pergunta de Davi: como agora poderei levar comigo a arca do Senhor? Se não sabemos como, não adianta fazermos. Vocês sabem, irmãos, que a ilusão
É ilusão vocês acharem que todo aquele que subir aqui e pregar, 100% do que ele disser vai ser de Deus. É ilusão você, por maior que seja o pregador, você achar que 100% daquilo que ele vai falar é verdade. Eu não estou falando de blasfêmia, eu estou falando de, às vezes ele não aprendeu ainda o que ele deveria aprender, às vezes ele passou uma informação errada. Quantas vezes eu falo às vezes até hoje, que o apóstolo Paulo escreveu a carta de Hebreus. Eu falo porque eu acho, do mesmo jeito que eu leio uma carta da minha esposa, se eu ler outra eu vou reconhecer, mas eu falo porque eu acho, mas não tem nada que atesta isso. Mas eu às vezes solto. E escreveu? Não fala. Não é falado e não tem historicamente nada que comprove isso. Quantas vezes eu já não falei coisas por achar que eram e não eram? Eu já ouvi pregações, já ouvi uma pregação, essa é boa, que um irmão foi pregar o livro de Jó, e um trecho que Jó falava assim: os violentos têm prosperidade, a casa dos violentos não passa necessidade. E ele pregou em cima disso, dizendo que a gente tinha que ser violento para ir para cima, alcançar as coisas. Só que na verdade o contexto do que Jó estava falando era em revolta. Eu olho para os que não são fiéis, eu olho para os violentos, eles têm prosperidade. Então, equívoco sempre haverá. Mas se você está sentado e você não tem para onde ir, para fazer como o apóstolo Paulo falou, se atentem, ouçam tudo, mas retenham o que é bom. Ou como quando o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele foi pregar para uma província, para uma cidade, e está escrito, se eu não me engano é Bereia, está escrito que a galera ouviu o apóstolo Paulo, e depois foi conferir nas escrituras, se tudo aquilo que ele estava falando, estava mesmo ali. Agora, se eu não sei o que está escrito, pergunta do Senhor, se a minha resposta é não sei, qualquer coisa que eu falar para você, você vai aceita. Você vai com qualquer vento que soprar. Teve uma época, irmãos, que eu entrava no Instagram, e era aquele trecho aqui, pregação ali, outro trecho aqui, e ainda era numa época que eu estava num ponto de decisão da minha vida, minha cabeça começou a dar uma girada, uma hora eu ouvia, é isso aí, você faz aqui, outra hora você vai, não faz, tem que... Começou a dar uma virada, foi quando eu falei, chega, Escritura Sagrada. E aí você começa a voltar para a fonte, porque são muitas vozes, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Vai para a fonte, meu filho. Esses dias eu estava olhando, comecei a ler a Bíblia com uns 15 anos, e aí na época era o dicionáriozão do lado, né? Aí esses dias eu peguei o dicionário, ai gente, eu passava o marca-texto lá no dicionário, só as palavras crentez, só lá regozijo marcado, só lá meretriz, sabe aquelas coisas que você nem sabe o que significa, só quando você vai ler a Bíblia que você vê a palavra. Então, tipo assim, é trabalho. Às vezes a gente, como qualquer outra coisa da vida, é se movimentando. Às vezes a gente cantou o que cantou, me encha até transbordar. Tem um caminho, meu irmão, para isso. Não é em um culto aqui, ó, enche-me até transbordar. Tem uma diretriz para isso, tem um caminho. Quer seguir? Então, tipo assim, para alcançar as coisas de Deus, tem uma forma. Não adianta chegar de qualquer jeito, bota a arca aí nessa carroça, vamos embora. Como poderei levar comigo a arca do Senhor? De que forma? Pode passar, Everton. Davi não quis levar, estava querendo tanto, agora eu nem quis mais. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi.
mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Agora vocês imaginam, de que forma será que Davi não voltou? Depois daquele questionamento, como poderei? De que forma ele não voltou lá? E será que não foi pesquisar como é que ele faria para trazer? Eu acredito que sim, pelo que a gente vai ler agora. Bora. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado... Volta Everton. É isso mesmo? É, isso mesmo. Então trouxe a arca de Deus, tá? Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Ó, pode voltar. Ó a mentalidade que ele foi agora. Primeiro, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos. Qual é a probabilidade deles estarem certinho? Aqui, ó. Quando os que não eram um só, era mais de um, levando a arca, e quando eles davam 6 passos, estava na carroça? Não. Aqui, ó, 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Ó a forma que Davi voltou para obter a presença. Não foi de qualquer jeito. Foi com alegria? Foi como a gente acabou de ler. Voltou com a mesma emoção, o mesmo sentimento, alegria, mas dessa vez instruído. Mas dessa vez com entendimento. A cada 6 passos, sacrificava. Ó o temor, ó, eu preciso da arca, eu preciso trazê-la de volta. Ó o temor, a cada 6 passos, quantos animais será que não morreram naquele dia? Luísa Mel ia pirar. Mas vocês imaginam, até Jerusalém, a cada 6 passos. Tanto é que tem uma música da Tamires Garcia. O que fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda eu tenho fome e tenho sede? Enfim, é linda. Tem uma parte que ela fala do sangue, que é a coisa mais linda, que ilustra esse momento, mas não veio à mente agora. Mas enfim, Davi vai nessa mentalidade já diferente. Bora. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava até cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ó, pode voltar, Everton. Ó o nível. Já foi até com a estola sacerdotal. Só sacerdote usava, irmãos. Mas por que você acha que ele colocou? Eu vou fazer de tudo para conseguir trazer essa arca. Eu quero. É reverência, é temor. Ó, eu sou do tipo que eu sou daqueles que trata Deus como amiguinho mesmo. Chamo ele de meu amor em casa. É tipo assim, só que vira e mexe, pessoas assim como eu têm que ser lembradas por Deus de que Ele não é só o seu amigo. Quando diz que o Espírito Santo é o Paráclitos, e Paráclitos é o Consolador, é aquele que está junto, é aquele que está perto, é o amigo, é o que está com a gente, é Deus em nós. Pessoas como eu têm que sempre serem lembradas por Deus de que Deus é Deus, de que Deus é o seu Criador. Então vira e mexe, e eu tenho um agravante que lá em casa, eu oro muito.
agravante, né? Mas eu oro muito andando, porque a hora que eu oro, eu estou muito cansado, se eu ficar de joelho, eu durmo ali do jeito que eu estou. Então, eu oro andando, e muitas vezes passa tempo, e tipo assim, fica tempo eu sem me ajoelhar, me prostrar, isso acaba colaborando com o pensamento de que Deus é meu amiguinho, faço de qualquer jeito, salve Senhor. E às vezes Deus me lembra, opa Caio, não é de qualquer jeito, eu sou Deus, eu sou o Senhor dos céus e da terra, eu te formei, te criei, então eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o soberano e o único Deus verdadeiro, então, reverência. Então Davi, olha, ele foi munido, a presença de Deus, como diz no Salmo, tem alegria abundante e na sua direita tem delícias perpetuamente, tem, mas a gente tem que ir munido com entendimento também, o que o Senhor quer, de que forma o Senhor quer, tanto é que está escrito, sejam sábios, descobrindo qual é a vontade de Deus. Você sabe, irmãos, que tem quando eu disse que não é só fazer, é como, tem uma forma certa de se fazer. Muitos quando viram evangélicos, eles começam a cumprir as regrinhas dos crentes. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar. E às vezes a gente acaba se perdendo no meio disso, achando que é pelo fazer, achando que Deus quer que você só cumpra a tabela. Deus só quer que você ore, Deus só quer que você jejue, Deus só quer que você leia a Bíblia. E às vezes você está fazendo de forma tudo errada. Estou fazendo para cumprir, não para conhecer o meu Deus. Quando Deus falou que Ele não queria o louvor da boca, mas o coração, o que vocês acham que significava? Que Deus não queria sacrifício, Ele queria obediência, o que vocês acham que significava? Às vezes a gente vai para a Bíblia para ler, quando diz que a letra mata, meu irmão, se você for só pela letra, ela vai te matar mesmo, você vai virar aqueles cara chato, você vai virar aqueles cara nada a ver. Por quê? Porque quer saber só do conhecimento da letra, não do conhecimento do próprio Deus, do Espírito dele. E aí acaba virando uma coisa engessada, achando que o reino de Deus é moralismo, é eu ser certinho. Irmão, tem um monte de gente moral lá fora que não tem Jesus, e é moral, não tem Jesus, ou seja, não tem nada. Tanto é que a gente não tem o costume de falar assim, aquela pessoa ali só falta Jesus para ela. E aí dá a sensação como se Jesus fosse o que? A cerejinha. Ele é tudo, meu irmão. Se falta Jesus, falta tudo. Conheço um monte de gente moral, ético lá fora, sem Jesus. O que adianta? Nada. Evangelho de Deus não é moral nem ética. 1 Pedro, carta de 1 Pedro, põe aí pra gente, Everton. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Volta aí, Everton. Já é uma coisa boa a gente ver que a palavra de Deus associa ignorância ao velho homem. Ou seja, se você já nasceu de novo, não tem espaço para ignorância, hein, meu irmão? Ignorância é coisa do velho homem. Tem crente que se converte e parece que depois de se converter o cara está mais ignorante ainda. Pela fé. Ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, pode ir, Everton. Pelo contrário, assim como é santo aquele que chamou vocês, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Não é ser certinho, é ser santo.
Continua. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olha a condição de você ser santo. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Porque eu sou santo. Então é assim. Qualquer santidade que primeiro não viu a santidade de Deus, é moralismo, é ética. Só está certinho. Ser santo porque Deus é santo quer dizer o seguinte: eu vi a santidade dele, por isso eu quero ser santo. Eu o vi. Pode pegar nas escrituras as pessoas que viram a Deus. Qual foi a reação delas? Eles caíam de joelhos, sem reação nenhuma, dado como mortos. Inclusive hoje foi tão gostoso, eu estava no meu momento de oração, e aí eu comecei a agradecer ao Espírito Santo, por ainda esses olhos terem lágrimas, por ainda esse coração pulsar vivo. Meus irmãos do céu, começou a vir um peso, mas um peso que eu chorava igual criança. A primeira coisa que apareceu dentro de mim: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Por quê? Porque quando a gente se depara com a glória de Deus, quando a gente se depara com a luz de Deus, é impossível você não se enxergar, é impossível aquelas suas manchas não virem à tona e você reconhecer que você é carente da misericórdia de Deus. Por isso seja santo, porque eu sou santo. E aí o apóstolo Pedro continua: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Se vocês invocam por Pai aquele que julga sem meio caso, aquele que julga, vou passar esse pano aqui para você, não, é sem parcialidade, sim, sim, não, não, certo, certo, errado, errado. Se vocês servem, se vocês invocam a esse Deus como Pai, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Vocês ouviram o pastor falando no domingo o texto? Se antigamente a galera que quebrava a lei era castigada com morte pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, o que é que não vai acontecer com aqueles que pisam no sangue da aliança, com aqueles que desonram o sangue precioso que a gente vai ler agora? Sabendo que não foi por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula. É interessante que aquele texto que o pastor citou no domingo, ele começa dizendo sobre aqueles que pecam voluntariamente ou conscientemente. Eu sei que está errado, vou continuar. Jesus morreu pelos meus pecados. O que te espera é só um desejo de medo daquele grande dia. Se o Senhor vem, você é pego em sopetão, na hora. Então que a gente não seja esses que menosprezam o sangue, desonram o sangue. Irmãos, e deixa eu te falar, está escrito que a antiga aliança, o Velho Testamento, o Velho Pacto, ele é inferior ao Novo, ou seja, tem muito mais glória o novo pacto de Deus, a nova aliança no meu sangue, como disse o Senhor. Se antigamente acontecia aquilo com os cabras, eles morriam, o
que não vai acontecer? O que não vai acontecer? O que não acontecerá? Antigamente era na hora, hoje em dia você só vai acumulando, hein? E as mesmas palavras do pastor eu repito, não é para te colocar medo, é só o que está na Bíblia. Você vai acumulando até o grande dia. Melhor é que você nem conhecesse, melhor é que você fosse frio. Mas agora você conheceu, a palavra se cumpriu. O Senhor falando para a galera, eu não vou julgar vocês. Quem vai julgar vocês naquele dia são as minhas palavras. Ou seja, ouviu já era. Ouviu já era. Pode voltar lá, o Everton, 2 Samuel 6. E a gente parou no 14. Isso. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Pode ficar de pé, gente? Que lindo. Foi a primeira vez, foi de qualquer jeito, foi cheio de emoção, cheio de alegria, mas sem instrução nenhuma, sem entendimento nenhum. Voltou com um temor, voltou com uma sede de ter a presença de volta, mas dessa vez instruído, dessa vez com entendimento, dessa vez com reverência, com temor, não de qualquer forma. Voltou no respeito, voltou segundo a vontade de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha isso, eu perdi e eu retomei. Que é o quê? Eu quando novinho no relacionamento com o Senhor, eu tinha umas brisas de ver Deus em tudo. Tipo assim, bem o que o Senhor falou, olha para os pássaros que eles vão ensinar vocês. Olha lá eles, olha lá a plantinha lá. Olha lá, a bicha bonitinha, nem trabalhou nada, e Deus vestiu ela de uma forma linda para no outro dia morrer. Ele não vai fazer assim com vocês? Como o Gilmar falou, então é assim. Eu via Deus em tudo, ouvia Deus, e aí eu fui crescendo, fui ficando bobinho, né? Aí eu falei, essa coisa aqui é de menino, vou parar com isso. E aí parei. Aí depois senti o Senhor ministrando de novo sobre isso comigo, voltei. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus fala muito comigo, eu estou na rua, Ele fala numa placa de carro, Ele fala negócio de caminhão, não é toda hora, tá? Para ser aquela coisa, olha lá, Deus é fiel, Deus sou fiel, não. É quando eu estou falando com Ele, conversando, pergunto alguma coisa, pá, aparece. Teve casos até, tipo assim, eu estava em lugares que eu tocava, eu fazendo aplicativo, tocava corrida, eu já sentia no meu coração uma coisa esquisita, teve uma vez, eu falei assim, Senhor, é para eu ir? É para eu ir? Primeiro carro que passa por mim, placa DXA, você pode rir, mas é aqui dentro, deixa. Falei, beleza, daqui a pouco o segundo carro DXA, deixa. Falei, não. Daqui a pouco o meu olho assim, bateu aqui, tinha um outlet, só que o LED tampou, manja tipo aquele filme lá do Deus Todo-Poderoso, sei lá, do Jim Carrey lá, tampou o LED, só ficou o out, saia. Falei, mano do céu, de repente deu um bug assim no meu aplicativo aqui, e ele falou assim, o aplicativo, fazer retorno. Aí eu falei, não, mais que isso eu não preciso, tchau. Então, esse tipo de coisa eu estou falando. Em outro caso, tocou uma corrida, senti um negócio esquisito dentro de mim. Só que, falei, e aí Senhor, vou? Na hora que eu falei, vou, meu olho desceu, tinha um caminhão na minha frente assim, eu estava assim, Deus no controle. Pode achar bobagem, para mim não. Falei, beleza, está no controle. Quando eu fui pegar o cara, todo esquisito,
não respondia as coisas que eu falava. Fim da história, saiu sem pagar. Ou seja, Deus me guardou, foi fiel mesmo e estava no controle, deu tudo certo. Mas aí, essa semana eu estava dirigindo, de repente eu vi uma placa BZL, me veio na hora no coração, Bezalel. Só que Bezalel, quem não sabe, foi um cabra lá do Antigo Testamento. Nunca peguei para estudar a fundo e nem, não lembro de ter ouvido esse nome, mas veio Bezalel. Falei, beleza, vou guardar, depois eu vejo. Só que como eu tenho o costume de ir ouvindo a Bíblia, falei, vou continuar ouvindo aqui o que eu estava ouvindo. Era Êxodo 30 e poucos. Quando eu dou o play, põe aí pra gente, Everton. Quando eu dou o play, olha o que pipoca. Êxodo 31, 1. Êxodo capítulo 31, versículo 1. Olha lá o irmão, emocionou lá. Êxodo 31, 1. O Senhor falou mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Aluiade, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Não sei se você pegou, mas o negócio é o seguinte: Deus te deu o Espírito dele, pode ser que Deus te deu vários dons, capacidade, inteligência, habilidade, mas no fim é para fazer tudo o que eu tenho ordenado, a minha vontade, não a sua com aquilo que eu te dei. O que eu te dei tem uma forma de você trabalhar com isso, não é de qualquer jeito, é segundo o que eu ordeno, é segundo a minha vontade. Tem dom? Ai, não, eu não estou muito afim de usar meu dom. Irmão, o dom é para a igreja, o dom é para você abençoar o seu irmão. Para com isso. Ou senão eu tenho e eu vou mesmo fazer desse jeito. É desse jeito que é para fazer? É desse jeito que Deus quer? Então vem sobre nós para fazermos a vontade de Deus. Pai, obrigado em nome de Jesus pela sua verdade, que como a gente tem ouvido, ela nos liberta. Se vocês ouvirem a verdade, verdadeiramente serão livres. Obrigado pela sua verdade que tem nos apacentado, por esse Espírito que é o nosso Consolador, é o nosso amigo, Ele está junto, mas no original Ele é o Espírito muito Santo, e Ele está em nós, e Ele é maravilhoso, na presença dEle tem alegria abundante, tem sim, mas o Senhor Espírito Santo é santo, e o Senhor tem uma vontade, Espírito Santo, o Senhor tem um desejo que pulsa. Sem o Senhor Espírito Santo a gente não pode fazer nada. Então se for sem o Senhor, o que adianta? Pelo amor do Senhor, quebranta o nosso coração, pelo amor do Senhor, tira essa secura dos nossos olhos, pelo amor do Senhor. Espírito Santo, volta a nos dar vida pela sua verdade, nos vivifica, nem que seja para nos levar para o arrependimento, a fim de que a gente conserte, não aquilo que a gente está fazendo, mas a forma com que a gente está fazendo, para que a gente conserte o nosso coração com o Senhor, para que a gente reconheça e volte a ver que o Senhor é Deus soberano, que o Senhor é Deus de amor, mas o Senhor é Deus de severidade também. Então, Pai, obrigado pelo seu amor e pela vida com o Senhor. O Senhor falou que já nos deu todas as coisas necessárias para vivermos uma vida piedosa.
Já temos tudo que é necessário. Às vezes a gente quer mais. Às vezes a gente quer a mais. Jesus passa a não ser mais suficiente. Põe mais coisa no lugar. Vai amontoando, vai juntando. Daqui a pouco, desmorona tudo. Que sejamos essas vidas e esse serviço que está alicerçado na rocha que é o Senhor. Na rocha inabalável. Nossa fortaleza, nossa força, Jesus, é o Senhor. Obrigado, Senhor.